que fez o Nicolas, por exemplo, assumir uma outra direção? O que afastou o Nicolas de um caminho como esse, por Cara, eu exemplo? fui criado em um lar cristão, Tá. onde meu pai e minha mãe nunca deixaram o diálogo ser fechado e o questionamento ser cerceado. Pelo contrário, meus pais sempre me incentivaram a questionar, até eles mesmos. Então, sempre quando eu perguntava algo a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que eu acreditava, meu pai pegava a Bíblia para poder me explicar. E isso me dava firmeza. E quando eu olhava o exemplo do meu pai e da minha mãe, isso me fazia recusar as propostas que eu não conhecia. Então, por exemplo, você sempre compra um morango. O morango é gostoso, o morango é bom, nunca te deu problema de saúde. Ou seja, tudo bem comprar. Mas talvez o preço dele é mais caro, mas nunca te deu problema. Certo dia você chega no supermercado, tem um cara vendendo morango por 1/10 do preço. Aparentemente parece a mesma coisa. Aparentemente parece ter o mesmo sabor, Só que mais barato. só que muito mais barato. Uau. E aí você compra e passa mal e vai ter que gastar com o médico, etc. Eu nunca quis passar esse risco. Então eu falava que não, isso aqui é bem melhor. Eu já sei que isso aqui dá certo. Esse novo aqui eu não sei se dá certo. E isso é o que um conservador faz. Ele conserva aquilo que é bom. Então por que eu vou me arriscar em uma nova aventura, sendo que eu não sei as consequências daquilo dali? Isso não quer dizer que eu sou o contrário à evolução, no sentido tecnológico, ao progresso, a coisas novas. Pelo contrário. Mas até que isso seja introjetado na minha vida como base, como princípio, isso precisa passar pela prova do tempo. Entendi. E vira uma bola de neve, né? Porque se dentro de casa a pessoa não tem essa estrutura familiar que você teve, ela fica mais suscetível a isso. Sim, Logo, ela pega esse outro direcionamento, logo a casa dela também estará mais suscetível a isso. com E aí certeza. vira um ciclo que não se acaba, Não não. tem fim. Aí ela vai Tá. pegar isso de outros locais. Então, por que que eu vejo que a esquerda ela tem um foco tão grande em desestabilizar a família? Seja através da sua sexualidade, seja através da identidade, seja através da função do pai e da mãe e o papel dos filhos, seja através da educação que é transferida dos pais e destinada para a escola. Por que que eles têm tantas armas para a família? Porque a família ele é o menor núcleo com maior laços. Você pode ter uma empresa de 3 pessoas, mas ela nunca vai ter um laço tão forte quanto um pai e uma mãe, sabe? Sim, e o Quanto uma filho. mãe para o filho, quanto o filho para o pai. Ou seja, ali que você de fato vai ser educado, ali que de fato vai ser forjado. Por isso que eu sempre bato na tecla de Nicolas, qual que é a salvação então? O que a gente tem que fazer para poder resolver o nosso país? Forme família. Forme uma família bem estruturada. Forme filhos onde eles serão luz para esse mundo. Mas quando a gente pensa no lance da família, e a gente tá falando hoje, na sua grande maioria, de um indivíduo que ele tá totalmente destruturado, Aham. talvez seja a palavra. Será que esse indivíduo, se a gente não trabalha nesse indivíduo, ele vai conseguir formar boas famílias, cara? Tipo assim, o cara já tá todo destruído, né? É, Ele porque vai conseguir hoje. formar uma boa família com tantos traumas, com tantas dificuldades. Por isso que eu vejo o seguinte: hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em não transformar pessoas, mas usar pessoas. Sim, Ou seja, eu acredito que nós temos que transformar as pessoas. Eu até hoje não conheci nada que transforme pessoas como o evangelho faz. sim. Por quê? Transformar uma pessoa não é dar alimento para ela, somente. Transformar uma pessoa não é dar só a vestimenta para ela. A própria Bíblia diz, olha, se a pessoa está precisando de alimento, dê alimento para ela. Se a pessoa está precisando de vestimenta, dê vestimenta para ela, é o que ela está precisando. Mas somente o evangelho consegue te transformar. Então, em Romanos, por exemplo, fala, olha, transformai-vos, né? Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então, eu só conheço uma coisa neste mundo que consegue transformar e renovar a sua mente, que é o evangelho. Por isso que eu vejo que para qualquer, repito, Uau. qualquer caso, pode ser do maior criminoso até o mais, talvez, digamos, santo, aquela pessoa ela consegue ser transformada pelo evangelho. Até mesmo por quê? Porque quem dá essa condição dessa pessoa ser transformada não sou eu, não é você, não é uma empresa, não é um business, não é um network. Eu acredito que é um homem que ressuscitou.
Ele pagou o preço por isso. Ninguém mais conseguiria pagar. Então, por isso que eu acredito que há transformação nele. Então, por isso que eu vejo que se uma pessoa ela quer ter uma família bem estruturada, formada, com objetivos claros para poder mudar esse mundo, isso precisa passar por Jesus. Eu não posso fazer com que Jesus, pela repetição, deixe com que isso seja algo comum. Eu não posso deixar o fator extraordinário de Jesus. Hoje as pessoas estão colocando como se um filme da Marvel fosse mais extraordinário do que uma ressurreição de Jesus. Então hoje os jovens conhecem a história do Thor. Hoje os jovens conhecem a história do Batman, conhecem a história de um monte de gente. Mas ele não conhece a história de um cara que veio, ele não precisava, ele morreu, ele foi humilhado, ele naquele momento o pai dele o abandonou, porque Deus não habita onde há pecado, e naquele momento ele estava com todos os pecados ali em si, para poder pagar um preço. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele deixa o Espírito Santo, que você vai ter livre acesso a mim, o que você precisar. Por quê? Porque eu te criei. Então é muito mais fácil agora você ter acesso a mim. Então ele deixa o Espírito Santo. E aí ele faz uma promessa de que, olha, anda segundo o meu caminho, de forma obediente, de forma reta, porque você será recompensado na vida eterna, a sua verdadeira vida. Isso aqui é uma passagem que você precisa ultrapassar. Ou seja, não seja tão apegado a essa vida. Essa é a história, para mim, que consegue transformar. Uau. Histórias de políticos, talvez a minha história possa inspirar, mas assim... O que transforma de fato... Cara, de verdade, esqueça tudo do que eu fiz, tudo que sei lá, sua pai, sua mãe já fez. Mas lembra da cruz, cara. Mas isso começa na escola também, né? Porque, por exemplo, na escola a gente fala sobre Aristóteles, sobre Platão, Sim. sobre inúmeros filósofos, e a gente não fala de Jesus. Fala. Que mudou a história de fato, que dividiu o tempo em duas partes. Sim.